O presidente do STF pediu desculpas a Maria da Penha em nome do Judiciário Brasileiro. Hoje, a lei que leva o nome da ativista completa 18 anos de existência. Esse é o principal instrumento para que as mulheres se defendam da violência de gênero. E apesar dos avanços e políticas públicas nesse período, as agressões contra as mulheres seguem em alta no país. Só no ano passado foram cerca de 1.500 feminicídios. Ela foi vítima do próprio marido. Com 3 filhos, se viu paraplégica pelas 2 tentativas de assassinato praticadas pelo ex-companheiro. Maria da Penha sobreviveu e virou símbolo de luta contra a violência doméstica. Isso porque depois da justiça brasileira ter demorado quase 20 anos para julgar o caso, a história ganhou destaque internacional com uma condenação do Estado brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Hoje, o presidente da mais alta corte do país, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, pediu desculpas pelas falhas no processo. Eu gostaria de dizer a Maria da Penha, em nome da justiça brasileira, é preciso reconhecer que no seu caso ela tardou e foi insatisfatória. E, portanto, nós lhe pedimos desculpas em nome do Estado brasileiro pelo que passou e pela demora em punir os culpados. O pedido de desculpas veio acompanhado de uma proposta. A casa onde Maria da Penha foi agredida vai virar um memorial. Mas o medo e as ameaças seguem. Hoje, Maria da Penha voltou a contar com proteção do Estado, desde que notícias falsas sobre o caso dela correram à internet. Mas precisamos parar, interromper esse ciclo onde discursos violentos são socialmente aceitos. Não é mais possível admitir que pessoas e instituições espalhem informações falsas. A Lei Maria da Penha mudou o conceito do que antes era visto como um problema familiar. Hoje, a principal lei de proteção às mulheres, que leva o nome da farmacêutica cearense, completa 18 anos e está entre as mais evoluídas desse tipo no mundo. Nesse período, o Estado aumentou os canais de atendimento às vítimas e criou juizados especiais. Mas isso não freou a violência, pelo contrário. Em 2023, por exemplo, todos os crimes aumentaram em relação às mulheres, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só de feminicídios foram 1.467 vítimas. 64% delas foram mortas pelo companheiro ou ex-parceiro e, na maioria dos casos, dentro de casa. A precariedade da infraestrutura da política pública que gera a sua ineficiência no trato das garantias dos direitos humanos para as mulheres. Este é um dos fatores mais graves, pois revitimiza com um mecanismo que promove vulnerabilidades, mantendo as mulheres em situação de subordinação social. No primeiro semestre deste ano, o número de denúncias no Disque 180 cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Se, por um lado, as mulheres se sentem mais confiantes para denunciar, por outro, ainda falta informação, como ressalta a presidente do Instituto Pró-Vítima. Já sofreu violência patrimonial? Sim. Já foi ofendida, humilhada, coagida? E todas elas respondem que sim. Então, elas não têm ainda a percepção de que são vítimas, por mais que incrível que isso seja. Então, nós temos 50% de vítimas, no qual 20% ainda não buscou ajuda, não sabe que precisa de ajuda. E a Lei Maria da Penha, ela nasceu para ser uma lei de política pública preventiva. Preventiva no sentido de que o poder público tem que fornecer serviços de assistência à vítima e também educar a sociedade. Se nós tivéssemos feito isso há 18 anos atrás, hoje certamente não estaríamos com esse número. Quase 2 décadas depois da lei instituída, Maria da Penha enfatiza que muitos desafios ainda são enfrentados e que o Estado deve se responsabilizar pelas consequências. Que não tem condição, o que é que o Estado tem feito até o dia de hoje para desconstruir o trauma de uma criança que vê seu pai matar a sua mãe? Nós não temos ainda nada a respeito. Veja a importância da gente ter
em todos os pequenos municípios, por menor que seja, o centro de referência da mulher dentro da unidade de saúde, que é o único local em que a mulher pode entrar para cuidar dos seus ferimentos e das doenças da sua família, e não despertar nenhuma curiosidade do resto da população.